Mateus 13,44 vai dizer: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O segundo texto que eu quero compartilhar com vocês é Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então nós vamos ver nessa palavra o coração de um homem completamente apaixonado pelo Senhor. Assim como no primeiro texto, quando a gente fala de paixão, a gente está falando de totalidade. A gente está falando de uma entrega que vai além da compreensão. Ninguém que se diz apaixonado e não se entrega por completo não convence a ninguém a respeito da sua paixão. Eu não posso dizer que tenho paixão e o meu comportamento ser contrário àquela paixão. Não tem como eu ter uma palavra de paixão, mas um comportamento de aversão ao que eu estou falando. Então, paixão não é apenas sentir algo, mas é viver de forma intensa pelo Senhor. Assim como foi mencionado no primeiro texto, é sobre um homem que é capaz de entregar tudo por algo mais precioso. Vira para o seu irmão e pergunta: o quanto vale o reino para você? Será que você seria capaz de vender tudo o que possui? Será que você seria capaz de abrir mão de tudo que você tem, de tudo que você é, para possuir esse tesouro precioso escondido no campo? Todas as vezes que eu vejo a intensidade com que Jesus vai declarar essa parábola, eu me pego pensando: cara, será que nós realmente somos tão apaixonados pelo Senhor assim? Então, investigando a palavra, meditando em cima desse texto, eu fui olhar para a vida do apóstolo Paulo e fiz essa paráfrase entre esses dois textos. Temos ali de fato um coração apaixonado e fica a primeira pergunta: quais são as características de alguém realmente apaixonado pelo Senhor? Ou quais são as características de uma pessoa apaixonada? A primeira característica de uma pessoa apaixonada é que ela muda completamente. E o que ela muda é os seus valores. Uma pessoa apaixonada é extremamente tendenciosa a mudar o que ela pensa, o que ela faz, como ela é, como ela age, como ela se veste, como ela se comporta, como ela estuda, como ela pensa. Uma pessoa apaixonada é alguém que tem os seus valores afetados pelo alvo de sua paixão. E assim foi com o apóstolo Paulo, porque lá no verso 7 de Filipenses, no capítulo 3, ele diz: mas o que para mim era lucro, considero por perda, por amor ao Senhor. Ou seja, a paixão de Paulo por Cristo fez ele inverter os valores naturais dele por valores celestiais. E todos nós que carregamos essa paixão pelo Senhor, vamos entender que os nossos valores são alterados à medida que a nossa paixão aumenta. À medida que nos tornamos mais apaixonados pelo Senhor, nós passamos a ser transformados por essa paixão.
Quer ver um exemplo muito maneiro sobre a paixão? O camaradinho, quando ele está apaixonado, ele nunca ouviu tal cantor na vida, mas vai a guria ouvir. No outro dia de manhã tá ele lá ouvindo, no fone. Quem sou eu para julgar? Ninguém. Eu já falo que eu não sou ninguém para julgar. O camarada nunca gostou do filme na vida. A menina gosta? Ele vai gostar também. Nunca gostou de comer em tal lugar na vida. A menina gosta? Você pode ter certeza. Ele vai gostar também. Não é verdade, Rafael? Você concorda comigo, cara? Mas é sério, uma pessoa apaixonada, ela tende a ter os seus valores mudados. Não só valores unicamente superficiais, mas uma pessoa apaixonada, um cara que antes falava palavrão, percebe que a menina não gosta, o que ele faz? Para de falar. Ou seja, a paixão tem o poder de mudar o nosso comportamento. A paixão pelo Senhor tem o poder de mudar o nosso comportamento. E todo homem verdadeiramente apaixonado por Deus muda o seu comportamento à medida que a paixão pelo Senhor aumenta. Então, se antes nós éramos pessoas que passavam a perna umas nas outras, hoje nós prezamos pela honestidade, porque somos apaixonados pelo Senhor. Então, se éramos pessoas mentirosas, caluniadoras, fofoqueiras, hoje nós prezamos por ter a nossa língua resguardada, como vai dizer o apóstolo Tiago, porque nós somos apaixonados pelo Senhor. Então a gente vai ver que os valores vão se transformando à medida que a paixão aumenta. Então por isso que a gente vai ver Paulo declarando: mas o que para mim era lucro considero como perda. Considero todas as coisas como perda. Um segundo ponto onde uma pessoa apaixonada muda, ou uma característica de uma pessoa apaixonada, é que, já percebeu que todas as outras coisas começam a perder importância? Não é só uma perda de valor, não é só uma inversão de valores naquilo que a pessoa é, mas no meio externo, uma pessoa apaixonada começa a dar menos importância para todas as outras coisas e mantém os olhos no alvo de sua paixão. Quer ver o exemplo disso? Tem futebol para ir. O amigo vai no futebol, o amigo vai para casa da namorada. O que vocês acham? Eu vou deixar os meus amigos responderem: eu vou para o futebol ou vou para casa da namorada? É óbvio que eu vou para casa da namorada. Porque a paixão, ela molda o seu comportamento. A paixão vai te impulsionar a ser algo diferente do que você é, em agrado ao alvo da sua paixão. E o alvo da nossa paixão aqui é o Senhor. Então fica a pergunta: qual é o tipo de comportamento em nós que agrada ao Senhor? Se pensarmos assim: poxa, o que eu vou fazer que vou agradar ao Senhor? Vamos pensar primeiro o que desagrada ao Senhor. O que mais desagrada ao Senhor é o pecado. Todo comportamento que nos voluntaria ou nos habilita a viver uma vida de pecado e afastamento de Deus é o que desagrada a Ele. Logo, quando nós somos apaixonados pelo Senhor, a nossa tendência natural ao conhecê-lo é nos afastá-lo de tudo aquilo que rouba dele. Cara, o que te tem roubado do Senhor? Com quem o Senhor está tendo que disputar espaço nos nossos corações? Com quem o Senhor está tendo que disputar espaço em nossos corações? É com os problemas? São com as nossas inclinações? São com as nossas más escolhas? São com os nossos péssimos hábitos? Com quem o Senhor tem que disputar espaço em nossos corações? Quem são as nossas outras paixões que fazem o Senhor ser excluído da equação da nossa vida? Porque se somos verdadeiramente apaixonados pelo Senhor, a tendência natural é que as outras coisas começam a perder a importância. E isso vale não só para as coisas boas, mas para as coisas ruins também. Uma vez apaixonados pelo Senhor, aquilo que antes matava o nosso coração de aflição, agora são só um pequeno ponto. Tá tudo bem,
eu supero, porque eu tenho o Senhor. A doença bate a porta de todos, bate a porta minha. Inclusive essa semana estava bem difícil. Ontem eu tomei 2 injeções que estava difícil até para andar, rapaz. O que me deixa mais indignado é ir tomar 2 injeções e voltar sem saber o que eu tinha. Mas eu tomei 2 injeções. Para que eu não sei. Para que eu não tenho a menor ideia. Tá doendo até agora e eu não sei para que eu tomei. Mas glória a Deus, vamos lá. Já dei uma viajada aqui, mas vamos voltar para o assunto. Cara, nós precisamos entender essa dinâmica que, apaixonados pelo Senhor, vamos ter um comportamento completamente diferente. Então, como mencionamos aqui, se antes eu era desonesto, agora a honestidade começa a ganhar forma em mim. Nesse sentido, também tem outra coisa que muda em nós, além, como eu falei, da inversão de valores. Nós começamos a ter os valores do alvo da nossa paixão. E quais são os valores do Senhor? Quer ver onde a gente vai nos pegar agora? Vai pegar muita gente, inclusive como me pegou e eu mencionei isso na célula. Quando morre um cidadão, podemos dizer, talvez a primeira fala de muitos seja graças a Deus, menos um. Quando alguém que a gente considera de má índole se dá mal, a gente fala, ótimo, CPF cancelado, menos um. Agora uma pergunta, esse é o valor do alvo da nossa paixão? Quando nós, nesse sentido, somos apaixonados pelo Senhor, nós começamos a ter os mesmos olhos de paixão que Ele tem por pessoas. Todo homem verdadeiramente apaixonado por Deus é verdadeiramente apaixonado por gente. O apóstolo João vai dizer, é impossível eu dizer que amo a Deus e eu não amo o meu irmão. Como eu posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo, e eu desprezo o meu irmão a quem eu vejo? Então, uma vez que nos consideramos ou precisamos nos enxergar, ou precisamos nos posicionar de fato, como verdadeiros apaixonados pelo Senhor, os nossos valores humanos, caídos, egoístas, começam a ser substituídos por amor, por compaixão, por graça, por empatia, por entendimento do sofrimento do outro, por entendimento da necessidade do outro. Porque a tendência de alguém que é egoísta, diferente de alguém apaixonado pelo Senhor, é pensar no eu primeiro. Mas alguém verdadeiramente apaixonado pelo Senhor é verdadeiramente apaixonado pelo outro. Então a necessidade do meu irmão é a minha necessidade. A dor do meu irmão é a minha dor. A dificuldade do meu irmão é a minha dificuldade. Os valores de uma pessoa apaixonada por Deus são transformados. Não apenas valores que estão aqui dentro, a forma como você pensa, mas os valores que passam daqui para cá, a forma como nós agimos. Porque o que a palavra vai dizer? Nisto serão conhecidos que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O que evidencia a sua paixão pelo Senhor é a sua paixão pelo outro. O que vai evidenciar que você ama o Senhor, que nós amamos o Senhor, é o quanto nós amamos o outro. Eu acho muito interessante quando Jesus ele vai se posicionar em um dos textos do Evangelho de Mateus, ele diz, quando ele vai dar o juízo, mas nós pregamos em seu nome, nós fizemos isso e expulsamos demônios e bibibi, bababá. Beleza, não conheço vocês. E Jesus se vira então para o outro grupo e diz, venham a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de beber. Me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Tive frio, vocês me deram de vestir. E quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram isso
uns aos outros. Então, o maior exemplo que nós podemos dar de paixão ao Senhor é quando nós somos apaixonados uns pelos outros. Você pode virar para o seu irmão e falar: eu te amo, meu irmão. Mas fala um eu te amo com verdade, cara. Fala um eu te amo com graça. Fala um eu te amo, sabe, eu te amo, meu irmão. Porque, como o pastor menciona, não há nada mais feliz para um pai do que ver os seus filhos dizendo uns para os outros: eu te amo. Aleluia! Essa é a graça do Evangelho. É a graça onde não é tudo sobre mim, mas é tudo sobre nós e o Senhor. Porque, como a pastora ministrou uma vez, o Pai é nosso. Então, vamos seguindo nessa dinâmica. Guardem essa verdade no coração de vocês. Todo homem verdadeiramente apaixonado por Deus é verdadeiramente apaixonado por gente. E sabe qual é o DNA que eu quero que a Ibarque carregue? Que as células desse lugar carreguem? Que nós sejamos verdadeiramente apaixonados por gente, cara. Que nós amemos as pessoas como ninguém nunca amou. Que nós toquemos as pessoas como ninguém nunca tocou. As pessoas que estão aí fora, eles não conhecem o amor que nós temos para dar. Então vamos nos fazer conhecidos. Chega de estarmos aqui presos entre 4 paredes físicas, mas pior do que 4 paredes físicas, são 4 paredes de uma religião. O Senhor quer homens e mulheres verdadeiramente apaixonados. Homens e mulheres que estão dispostos a botar o pé para fora e ser a igreja de segunda-feira, porque se a igreja de domingo é fácil. A igreja de domingo é fácil, botar uma roupa bonitinha, tocar uma canção legal, tocar um instrumento, cara, isso é lindo. Deus se orgulha, Deus acha muito legal, mas Deus quer ver amanhã de manhã, quando você estiver no trem, alguém pisar no teu pé. Deus quer ver amanhã, quando o candango dificultar o teu trabalho. Deus quer ver amanhã, mãe, quando o teu filho te responder. Deus quer ver amanhã, pai, quando você tiver um atrito com a esposa. Deus quer ver amanhã, jovem, na escola, qual vai ser a sua conduta, se é a mesma que você tem aqui dentro. Deus quer ver nas suas conversas de WhatsApp, se elas mantêm o caráter de santidade. Deus quer ver no seu relacionamento, se ele é santo ou se ele é imundo. Mudança de conduta, mudança de valores evidenciam um coração apaixonado pelo Senhor. Eu não carrego mais os meus valores, como Paulo declara em Gálatas 2, verso 20. Eu já estou crucificado com Cristo, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos de fato declarar essa verdade? Cristo realmente vive através de nós? Há Cristo nas suas palavras? Há Cristo nos seus gestos? Há Cristo nas nossas palavras? Nos nossos gestos? No nosso cuidado? É um questionamento que nós temos que fazer. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, vocês estão aí? Estão acordados? Vai melhorar, gente, vai melhorar. Pera aí, deixa eu beber uma água rapidinho. Bebi água com vontade. Estava sedento. Calma aí que eu tô aprendendo a me virar com caderno. Normalmente eu uso celular. Aí como eu já trabalho com muita tecnologia, eu tô querendo me desvincular um pouquinho. Então agora é tudo de papel. É livro de papel, é bíblia de papel, é caderno, papel. Até o que não for de papel. Se for possível usar de papel, eu vou usar de papel. Vou usar celular de papel daqui a pouco. Porque eu não aguento mais ver tela. Amanhã de manhã, 8h30, estou eu vendo tela de novo, mas simbora. Vamos lá. Vamos para o verso 10 de Filipenses, no capítulo 3, por favor. E o segundo ponto, ou a segunda característica de alguém completamente apaixonado pelo Senhor é o desejo por intimidade. Toda pessoa apaixonada deseja estar perto, cara. Deseja estar próximo. Deseja gastar o máximo de tempo possível. O meu sogro deve estar cansado de ver minha cara.
Almocei com ele hoje. Provavelmente vou jantar com ele hoje. Me ajuda, Jesus. Só me ajuda. Mas isso é porque eu sou um cara apaixonado, né, meu amor? E eu pro Senhor. Brincadeira essa parte. Cara, toda pessoa verdadeiramente apaixonada por Deus, ela vai sentir desejo na intimidade. Desejo em estar próximo do Senhor. E a gente vai ver Paulo declarando: eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tornando-me como Ele na sua morte. Então a gente vai ver 3 estágios de que Paulo quer estar com Cristo em intimidade: conhecendo Ele, conhecendo o seu poder e tornando-se como Ele. Então a intimidade com Deus é a evidência de que nós somos apaixonados por Ele. Nenhum homem pode dizer que é apaixonado pela sua mulher e não passa tempo por ela. Nenhuma mulher pode dizer que ama o seu marido e não investe tempo com ele. Não existe tempo de conversa, não existe diálogo, não existe troca, não existe tempo de qualidade. Se não existe isso, não existe nada. Evidencia a falta de paixão. Mas quando há paixão, a conversa, a diálogo, a troca, a intimidade, a procura, a busca, a diversão. Porque isso são os frutos da intimidade. E com o Senhor não é diferente. Todo homem apaixonado por Senhor, ele preza por estar intimamente ligado a quem Deus é. E a forma de estarmos ligados ao Senhor, por quem Ele é através da palavra. Todo homem verdadeiramente apaixonado por Deus é apaixonado pela palavra. Nós precisamos despertar em nós paixão por quem Ele é. E só vamos despertar essa paixão se despertarmos a paixão pela palavra. Porque Cristo não vai se revelar para você via adivinhação, irmão. Ele não vai te mandar uma mensagem no direct do Instagram. Ele não vai mandar um vídeo para você no TikTok. Oi, eu sou Jesus. Não vai. Ah, tem TikTok que grava isso. Pô, legal, mas Jesus não vai fazer isso contigo não. Tem revelação que o Senhor quer trazer sobre nós e que Ele vai revelar para a gente lá como em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu Pai que está em secreto. E nós precisamos nesse tempo descobrir a preciosidade que é o secreto. Esse ambiente é extraordinário, cara. Eu amo esse ambiente. Mas o ambiente que eu mais amo é o ambiente em que está eu e o meu Senhor sozinho, em plena intimidade. É onde eu vou orar. Eu sento lá com o meu shortinho do Homem-Aranha mesmo, minha camisa de anime, a minha bibliazinha aberta, o meu copinho de café, e é ali que eu me delicio em quem Deus é. Essa é a grandiosidade da intimidade com o Senhor. Quando nós somos plenamente apaixonados por Ele, nós temos prazer nesse ambiente. Esse ambiente onde a palavra começa a moldar o nosso coração. E eu consigo entender o que Davi menciona, cara. Eu consigo entender o que o salmista declara. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ele vai declarar também no Salmo 139, quão preciosos para mim são os seus pensamentos. Se eu os contasse, excederia a quantidade de areia do mar. Eu consigo vislumbrar o que o salmista declara, porque o que evidencia em mim que sou apaixonado pelo Senhor é o quanto eu sou apaixonado pela sua palavra. E nós precisamos carregar essa paixão, essa intensidade, essa gana por conhecer quem Ele é, porque quem Ele é o que vai trazer a realidade dos céus para onde nós estamos.
Então aqueles problemas insolucionáveis, a partir da palavra tem solução, porque não há impossível para Deus. A palavra vai dizer: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. O convite do Senhor para nós nessa noite é para sermos plenamente apaixonados por Ele. E nós vamos ser plenamente apaixonados por Ele quando formos plenamente apaixonados pela palavra. Uma palavra que não só nos alimenta, mas nos credencia a alimentar os outros, porque não é benefício apenas para nós. A palavra no seu coração é benefício para você e para sua casa. É benefício para nós e para as nossas famílias. É benefício para nós e para as nossas células. Em nenhum lugar, repito, em nenhum lugar que a palavra tem liberdade para ganhar forma nas nossas atitudes permanece igual. Em nenhum lugar a palavra sendo trazida à realidade em forma de atitudes passa despercebido. Porque a palavra vai mencionar aqui: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Todo lugar que há um cristão com o coração plenamente apaixonado pelo Senhor, com a palavra empunhada, está credenciado como um guerreiro para vencer guerras e batalhas espirituais. Então aquelas batalhas que parecem não ter saída, aquela causa na justiça que parece não sair, aquela doença que parece que não vai deixar, aquela aflição que parece que não vai sair do seu coração, aquelas dores que parecem que não vão sumir do seu corpo. A palavra, quando você se toma posse, se credencia dela, ela tem o poder para te encher de fé, e a fé move a mão de Deus. Então nós vamos ver que ser plenamente apaixonado pelo Senhor traz consigo os seus benefícios para nós, para nossa casa, para nossa comunidade, para os nossos amigos, para nossa célula. Não existe nada mais triste ou frustrante do que um líder de célula não ter domínio da palavra, do que um líder não ter domínio da palavra. Porque, pense comigo, se eu não tenho nem para me alimentar, como eu vou alimentar o outro? Então nós aqui que somos líderes de célula, que somos mentores de uma geração, mentores de uma nação, nós ainda mais do que estes, precisamos ser apaixonados pela palavra. Para outros pode até ser opção, mas para nós é uma essencialidade do nosso ser. É imperativo, é uma ordem, é uma obrigação. Nós precisamos ser apaixonados pela palavra, porque essa paixão pela palavra vai nutrir a paixão por gente que mencionamos anteriormente. Nós precisamos carregar essa essência. Nós precisamos entender que, uma vez posicionados assim, meu irmão, nada pode nos parar. E é justamente esse o próximo ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Verso 12, por favor. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Pode passar. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe qual é uma outra característica de uma pessoa completamente apaixonada pelo Senhor?
ele nunca para, ele nunca desiste, ele nunca retrocede. E isso também é uma característica de uma pessoa humanamente apaixonada. Irmão, quer ver um cara que nunca desiste? É um cara apaixonado. Tô errado? Eu tô errado? Tô errado, minha sogra? Não tô, né? Não tô. Um cara apaixonado nunca desiste. Ele nunca volta atrás. Ele é teimoso, cabeça dura, ambicioso. Se ele tem um alvo estabelecido, meu irmão, sai da frente. Como diria o Marco Feliciano, sai da frente, Satanás! Um cara apaixonado nunca desiste de alcançar os seus objetivos. Um cara apaixonado é um cara obstinado. É um cara capaz de esquecer completamente as dores do passado e avançar em direção àquilo que ele ama. E com o Senhor nós não podemos ser diferentes. Nós não podemos desistir de abrir mão dos nossos valores para que o Senhor ganhe forma em nós. Nós não podemos desistir de olhar com paixão para o próximo, assim como o Senhor olha com paixão para nós, como foi mencionado hoje de manhã. Nós não podemos desistir de amar a palavra e praticar a palavra e compartilhar a palavra, porque nós somos plenamente apaixonados pelo Senhor. Um cara apaixonado pelo Senhor, ele não vai se curvar diante das situações. Pode ser jogado dentro de uma cova, como foi Daniel. Ele não abre mão dos seus princípios que ele adquiriu no Senhor. Um cara apaixonado pelo Senhor vai ser como Estevão, que no momento de sua morte pôde dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Um cara apaixonado não retrocede. Já parou para pensar que a igreja primitiva, muitos foram levados às feras, aos leões, ao escárnio público, mas as histórias são de que eles eram dilacerados, trucidados, mas eles não voltavam atrás. Eles não negavam a paixão que eles carregavam no coração. Eles não se envergonhavam. Cara, uma coisa que eu gosto muito em que Paulo vai mencionar em suas cartas é a seguinte frase: eu não me envergonho do evangelho. Todo cara apaixonado perde a vergonha na cara. Completamente, ele perde a vergonha na cara. Ele faz o que precisa fazer para agradar a quem ele ama. E nós, enquanto cristãos, enquanto adoradores, enquanto apaixonados pelo Senhor, nós não temos vergonha do evangelho. Ele é o nosso penhor, ele é o nosso estandarte, ele é a nossa bandeira, ele é o nosso tudo. E essa é a realidade do nosso coração. Um homem apaixonado pelo Senhor jamais desiste, jamais volte atrás. Por isso, eu te convido nessa noite a entender que o Senhor te chamou para viver essa vida onde nós tenhamos um coração completamente apaixonado por Ele. De manhã nós ouvimos uma mensagem onde a paixão do Senhor por nós foi declarada. Mas nessa noite, que nós venhamos declarar a nossa paixão por Ele. Não declarar apenas com a boca, em forma de canções, como nós vamos declarar daqui a pouco, mas que as nossas atitudes venham declarar o quanto nós somos apaixonados por Ele. Que a nossa postura venha a ser moldada por essa paixão. Que o nosso desejo pela palavra venha a ser moldado por essa paixão. E que nós nunca venhamos desistir do que o Senhor nos chamou para viver. Porque nós somos completamente apaixonados por Ele. E assim finaliza essa mensagem. Amém.